Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta segunda-feira, dia 5 de maio do ano 2025. Segunda-feira, dia 5 de maio do ano 2025. Entramos na semana que antecede o Dia das Mães. Que Deus venha abençoar poderosamente suas vidas, que Deus venha guardá-los, que Deus venha protegê-los, que Deus venha derramar da sua graça sobre suas vidas neste dia. Estamos começando junto com minha esposa aqui, tomando um mate, a Bíblia, o mate e o amanhecer. Compartilhar uma palavra de Deus esta hora da manhã, para que nós possamos ser edificados pela palavra de Deus, para que nosso dia venha a ser realmente um dia abençoado. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, que você neste dia seja abençoado, que a graça de Deus esteja sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre sua geração, que tudo aquilo que você fizer neste dia venha a ser próspero, venha a prosperar, que onde você colocar a planta dos seus pés, esse lugar seja abençoado, leve bênção, leve palavra de Deus, leve a presença de Deus com você no lugar que você entrar, que possam enxergar algo diferente em você hoje, que as pessoas te olhem e que possam dizer: mas hoje estás diferente, porque a presença de Deus está sobre a sua vida. Bom dia, nossa irmã Maria, aqui na cidade de Cacequi, que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta hora, que a graça de Deus esteja sobre sua vida. Nós queremos compartilhar hoje uma palavra de Deus que está no livro do apóstolo João, capítulo número 21. Mas, antes disso, nós vamos ler o versículo número 31 do próprio Evangelho, escrito pelo apóstolo João, que diz da seguinte maneira. Diz o versículo 31 do capítulo 20 do Evangelho do apóstolo João. Bom dia, Eber, na cidade de Tacuarembó, Uruguai. Bom dia, que Deus abençoe tua vida. Já deve estar já recuperado, mas tem que continuar cuidando-se. São 6 meses de repouso absoluto. Nem sequer pode varrer depois de uma cirurgia que feita. Assim que eu sei que ele está bem cuidado ali, Marta. Muito bem. Capítulo número 31, capítulo número 20, verso número 31 do Evangelho de João. Bom dia, Mari, também na cidade de Tacuarembó. Que Deus venha abençoá-la poderosamente junto à sua família, seus filhos. Estamos orando para que seu filho venha realmente conquistar esse sonho que é tão importante para ele, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus, versículo 31, capítulo 20 de João. Mas certamente estas coisas estão escritas para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhas vida eterna em seu nome. Mas no verso 30, no verso anterior, diz também muitos outros sinais Jesus fez na presença dos seus discípulos que não estão escritos neste livro. Praticamente, o apóstolo João está encerrando o seu livro. Está encerrando o Evangelho. Ele está terminando de contar toda a história
tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus conquistou, as curas, milagres, ressurreições, caminhou sobre as águas, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Tudo isto João falou, mas ele está dizendo que ainda ficaram muitas outras coisas para trás que não foram escritas. Muitos sinais, muitas outras coisas que não estão escritas neste livro. João escreve aquilo que o Espírito Santo de Deus manda ele escrever. Nós queremos que a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro inspirado por Deus, que os santos homens de Deus escreveram sendo inspirados. Claro, utilizaram o seu próprio gênero literário, utilizaram suas próprias palavras, mas escreveram aquilo que Deus, através do Espírito Santo, ordenou que eles escrevessem. Isto foi o que fez João. Agora ele está dizendo que muitas outras coisas ficaram para trás. E o versículo 31, ele está dizendo que essas coisas foram escritas para que nós viéssemos crer naquilo que Jesus fez. Crer, acreditar, ter fé na palavra de Deus. Crer que realmente o que está escrito aqui neste livro é a palavra do Senhor. Porém, pareceria ser que o capítulo 20, João iria encerrar o livro. Mas logo a partir do 21, ele vai continuar escrevendo. Vai trazer uma passagem bíblica, vai trazer uma história bíblica, que praticamente não a encontramos em outros evangelhos. E que tem uma profundeza tremenda, que vai falar com as nossas vidas, e que vai trazer uma revelação de quem realmente Jesus é. Isso nós vamos encontrar no versículo número 20, no capítulo, perdão, número 21. E nós esconde a palavra de Deus no capítulo 21 de João. Que temos nós para aprender no capítulo 21 de João? Qual é o mistério? Qual é, vamos dizer assim, o código desse capítulo? E que Deus revela para João. Começa assim o capítulo 21. Depois disto, novamente se manifestou Jesus aos seus discípulos na margem do mar de Tibérias, e manifestou-se deste modo. Mar de Tibérias é o mesmo mar da Galileia, só que alguns chamavam de Tibérias, outros de Galileia, enfim. E encontravam-se reunidos Simão, Cefas, Tomé, chamado o gêmeo, Natanael, de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu, que eram dois dos discípulos, quando São Cefas lhe disse, e eles disseram, nós também vamos contigo. Foram, subiram no barco, mas naquela noite nada pescaram. Primeiro de tudo, temos ali os discípulos. Simão, que é um. Temos a Tomé, que é dois discípulos. Temos a Tomé,
Natanael, os dois filhos de Zebedeu, 5. Estava faltando um aqui. Aí Pedro, logicamente. 5 discípulos que estavam reunidos ali. Encontraram-se Simão, Tomé, Natanael, de Canaã, da Galileia, e os filhos de Zebedeu. E outros 2 discípulos, que não está dizendo o nome deles. Então nós temos 5 nomes, mas temos outros 2 discípulos, completando então o número 7. Número 7 na palavra de Deus representa a plenitude, é o número de Deus, representa a plenitude, é algo completo, é algo perfeito, está apontando à perfeição o número 7. Em primeiro lugar, temos isto: 7 discípulos. Estavam onde? No mar da Galileia, estavam ali, no mar de Tibérias, como queira chamá-lo, mas é mais conhecido popularmente como o mar da Galileia. E nesta semana vamos estar também fazendo uma live e aprendendo o significado tremendo que tem para a nossa vida espiritual o mar da Galileia. Quando Simão lhes disse: eu vou pescar, e eles disseram: nós também vamos contigo. E foram e subiram no barco, mas naquela noite nada pescaram. Não pescaram absolutamente nada. Simão volta atrás. Para onde? Para a sua antiga profissão de pescador. Ele tem um retrocesso, mas juntamente com ele vai levar outros 6 homens, 6 discípulos com ele, pois eles vão dizerem que iriam juntamente com ele também. Lembrando que Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha aparecido às mulheres quando foram no sepulcro, já tinha aparecido a Pedro, já tinha aparecido a Tomé, já tinha aparecido aos discípulos, já tinha feito várias aparições, mas agora pareceria ser que estão no tempo de espera, confusos, saem de Jerusalém e voltam para a Galileia. Voltam para a Galileia, para sua antiga região. Talvez estavam sendo perseguidos em Jerusalém, logicamente que sim, por o temor, pelo medo de perderem a sua própria vida, eles voltam para lá. Agora, o interessante é que Pedro vem ter um retrocesso tremendo, pois o Senhor tira a Pedro de onde? Tira Pedro de um barco de pescador. Tira Pedro de detrás das redes de um pescador. E vai dizer a Pedro, naquele momento, que ele vai ser um pescador de homens. Em Lucas 5, Jesus chama os seus discípulos justamente nessa região, no mar da Galileia. E agora eles estão novamente ali no mar da Galileia. Que estaria passando pela mente deles? Agora, o certo é que eles tinham um chamado. Que Pedro tinha um chamado a ser pescador de homem. Ele tinha um chamado a ser um pescador de homens. Agora, ele vai, então, voltar à sua antiga vida. Quantos cristãos nos nossos dias de hoje
tem voltado para a sua antiga vida, tem retrocedido, tem abandonado o caminho do Senhor. Mesmo que digam, mas eu creio em Deus, o diabo também crê, e os demônios também creem em Deus, e tremem diante da presença de Deus. Não basta crer, temos que ter uma vida com Deus. Temos que estar enxertados na videira verdadeira, conforme o próprio Jesus vai nos ensinar aqui mesmo, no Evangelho de João, no capítulo número 15, onde ele fala da videira verdadeira. Nós devemos de estar enxertados, pois nós somos os ramos e somos chamados a produzir frutos. Agora, que fruto estava produzindo Pedro? Estava produzindo um fruto ruim. Estava produzindo um fruto do desânimo, do conformismo, da resignação. Esse era o fruto que ele estava transmitindo para os demais discípulos. Mas ele não vai sozinho, ele vai levar outros 6 juntamente com ele. Mas longe estava Pedro de pensar, tanto ele como os outros discípulos, o que esperava para eles no outro dia, ali naquela praia do Mar da Galileia. Tem uma música que eu não gosto muito dela, mas está sendo tão cantada ultimamente, e as pessoas cantam e gostam dessa música, que dizem: Pedro, por que tu largou as redes? Mas é justamente isso que Jesus mandou ele fazer. Jesus mandou Pedro largar as redes, deixar as redes de lado. Agora ele é um homem transformado pelo poder de Deus para fazer discípulos, não para voltar a pescar. Foi para isto que Jesus o chamou, lá, aqui mesmo, no Mar da Galileia. Assim como chamou a Pedro, chamou a Natanael, aquele homem que não acreditava que Jesus fosse o Messias, mas quando ele disse: eu te vi debaixo da figueira, ó Senhor, acreditou em Cristo. E assim por diante. Cada um dos discípulos tinham o seu próprio chamado, tinham a sua própria profissão. A grande maioria eram pescadores, mas tinha Mateus ou Levi, como queira chamá-lo, que era um arrecadador de impostos. Enfim, o certo é que Pedro volta atrás. Não volte atrás, meu irmão. Não volte atrás. Você acreditou em Cristo. Não volte para a sua antiga vida. Não volte. Não retroceda. Não venha para trás. Continue firme para a frente. Deus tem muito para você. O mundo não tem absolutamente nada a lhe oferecer, a não ser o pecado, a não ser a morte, espiritualmente falando, e também a morte física. Isso é o que o mundo tem. O que nós temos no mundo hoje? Temos adultério, temos fornicação, temos pessoas viciadas. Quando falamos de viciado, nós vamos diretamente pensando nas drogas proibidas, mas tantas outras drogas que são legalizadas, como o cigarro, como o álcool, e pessoas são presas.
outras têm o vício do jogo. Tem tantas coisas, tantos vícios, que somente faz mal para a pessoa. Faz uns poucos dias, uma semana, aqui nesta cidade onde nós estamos, na cidade de Cacequi, para os nossos irmãos que não pertencem aqui, que estão no Uruguai, houve um grande enfrentamento entre traficantes, policiais, onde jovens morreram, onde um adolescente morreu. Isso é o que o mundo oferece. Isso é o que o mundo oferece. É o que o mundo está oferecendo para os nossos jovens. Teve um pastor norte-americano chamado Luther King. E ele, diante da maldade, diante das situações por a qual estava passando naquela época, lá pelo século XIX, nos Estados Unidos, ele vai utilizar a seguinte frase: não me assusta o grito dos maus. O que sim me atemoriza, que me assusta, me deixa perplexo, é o silêncio dos bons. A igreja tem se encerrado entre quatro paredes. E do lado de fora da igreja tem centenas e centenas, para não falar milhares, mas aqui na cidade de Cacequi, aí na cidade de Tacuarembó, no Uruguai, de pessoas que fizeram como Pedro, voltaram para a sua antiga vida. E lá fora, quando eles saíram da presença do Senhor, quando decidiram voltar para o mundo, estava o diabo esperando-os com os braços abertos. E agora, para poder voltar ao Senhor, é algo tremendo, é difícil, é angústia, é sofrimento, mas tem algo nas suas mentes, no seu coração, que impede que eles voltem ao Senhor. E nós o chamamos de desviados. E muitas vezes ficamos quietos nas nossas poltronas e não nos lembramos dessas pessoas que um dia estiveram juntamente conosco, louvando, pregando, mas alguém, assim como Pedro, disse para eles: vem comigo, eu vou pescar. E elas abandonaram a praia e se adentraram novamente no mar. O mar simboliza multidões, o mar simboliza o mundo. Voltaram para quê? Para ser um mais da multidão. Pois no mundo, nós somos o mais na multidão. Somos o mais para o mundo, na multidão. Somos um número na realidade. Ou antes de perguntarem o seu nome, não pergunte pelo seu CPF. Somos um número. Somos um número ali na rede mundial da internet, no sistema global. Mas em Cristo Jesus, nós somos especiais. Temos alguém que se interessa por nós. Você tem alguém que se interessa por você. E esse justamente é o Filho de Deus. É Cristo Jesus. É o que se importa, é o que se interessa. É o que entregou a sua vida por você. E ainda você tem o desejo de voltar a pescar? Ainda você se sente e critica aquele que voltou para a sua antiga vida?
Não é tempo de nós começar a orar por essas pessoas, a clamar por essas pessoas, para que venha acontecer algo especial na vida delas, a terem um novo encontro com o Senhor Jesus. Que elas venham sim terem um novo encontro com o Senhor Jesus. É isso que essas pessoas estão necessitando. Quando voltam para a antiga vida, eles não vão encontrarem absolutamente nada. E vão se desesperar. E vão serem um alvo fácil. Vão serem um alvo fácil para Satanás poder atacá-los. Veja bem, quando amanhecia, mas aqui sim, quando Simão Cefa lhes disse, eu vou pescar, eles lhe disseram, nós também vamos contigo. Foram, subiram no barco, mas naquela noite nada pescaram. Sabe por quê? Porque você não tem nada mais no mundo. Nunca teve, mas agora ainda a situação é pior. Agora o mundo vai te massacrar. O próprio apóstolo João vai dizer que o mundo jaz sobre o maligno em uma das suas epístolas. O mundo jaz sobre o maligno. Quem domina o mundo, o príncipe deste mundo, é o próprio Satanás. Ele é quem está sentado nos tronos, diante dos governantes, diante dos poderosos deste mundo, ditando no ouvido deles leis que vão em contra a palavra de Deus, falando, sussurrando no ouvido deles o que fazer com as nossas crianças, o que fazer com os idosos, o que fazer com os crentes. Quando já amanhecia, estava Jesus na praia, mas os discípulos não percebiam que era Jesus. Não percebiam que era o Senhor. Noutras traduções diz que não o reconheceram. Essa é a palavra exata. Não reconheceram a Jesus. Imagine. Pedro caminhou 3 anos com ele, Natanael, Tomé, os filhos de Zebedeu, caminharam 3 anos juntamente com ele. Comeram juntos, riram, choraram juntos, experimentaram milagres, viram milagres acontecer. Eles próprios fizeram milagres através do poder de Deus. Participaram da ceia com o Senhor, participaram da Páscoa, estiveram na cruz, foram testemunhos da sua ressurreição e agora não reconhecem a Jesus. Essa é a situação daquele que está no mundo. E mais triste ainda, hoje tem se levantado um movimento que é totalmente contra a igreja. E muitos dizem que não é necessário congregar para servir a Deus. Então, não podemos ir contra a palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz que é necessário congregar. Não deixeis de congregar como alguns têm por costume, diz lá em Hebreus. E você? O que pensa fazer? Pensa voltar a ser o que era antes de conhecer a Cristo? Pensa
levar alguns juntamente com você nesse momento de rebelião que você possa ter? Como está a tua vida com Cristo? Como está a tua fé? Meu Pai e meu Deus, Senhor, nós oramos e clamamos nesta manhã, Senhor, por cada um dos meus irmãos que estão aqui conectados. Oramos, Senhor Deus, e clamamos por aqueles que vão assistir esta live, Senhor, nos diferentes grupos, meu Pai. Senhor, oramos por este município de Cacequi e oramos também pela cidade de Tacuarembó, ali no Uruguai, Deus. Senhor, que Tu venhas derramar da Tua graça, que Tu venhas derramar da Tua bênção, meu Deus, sobre cada uma dessas vidas que estão aqui juntamente conosco, Pai. Visita-as, ó Deus. Venhamos ter uma semana abençoada, cheia da Tua graça, cheia do Teu amor e da Tua misericórdia. Guarda, Senhor, ao homem e à mulher que estão começando uma nova semana no seu trabalho. As crianças, aos jovens, que estão retornando aos seus centros de estudos, meu Pai. Livra-os de todo mal, de todo homem e de toda mulher perversa. Senhor, dá uma semana abençoada para aqueles que creem no Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Dia de manhã, quando seja 7 horas da manhã, continuaremos então no capítulo 21 do Evangelho de João. Deus abençoe poderosamente suas vidas. Compartilhe esta mensagem com seus amigos, com seus familiares, em nome de Jesus. Deus abençoe